Já pensou em utilizar uma estrutura com opções, onde você pode ter lucro independente da direção do mercado? E ainda sem risco de perda de patrimônio? Então vem comigo neste vídeo que eu vou te mostrar uma estrutura feita com opções, chamada Straddle Protegido, onde você irá ter lucro com a estrutura sem se importar com a alta ou com a queda do ativo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal! Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de contar com o seu like, porque dessa forma o YouTube entrega este conteúdo para mais pessoas. E aproveite e já se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E ative o sino das notificações para você ser avisado sobre os novos vídeos do canal. O que é um straddle? Um straddle ele pode ser comprado ou vendido. O straddle comprado para qualquer dos dois lados que o ativo ir, você terá lucro. E no straddle vendido, você terá lucro se o ativo ficar ali na região do seu strike. No nosso exemplo de hoje, vamos fazer um straddle comprado, mas vamos fazer um hedge para ele também. No straddle comprado, mesmo sabendo que temos ali o efeito temporal contra a nossa posição, eu vou mostrar uma forma de você poder atenuar este problema. Esta operação consiste na compra de uma call e na compra de uma put, ambas no mesmo strike e no mesmo vencimento. E assim que eu mostrar como nós montamos essa estrutura, eu vou mostrar também uma forma de como nós podemos rentabilizar mais ainda essa operação e sem perder a nossa proteção. E por fim, vou mostrar os resultados que podemos obter baseado na métrica dos 3 cenários. Então agora vamos para a parte prática, onde eu vou mostrar todas as etapas do processo de montagem dessa estrutura e depois os resultados. Bom, primeiramente eu vou definir o tamanho do capital que eu quero me expor nessa estrutura. No nosso exemplo, vamos usar um capital pequeno, cerca ali de R$10.000, será suficiente para a gente começar uma exposição num straddle protegido desse jeito. Então, aonde é que eu vou montar o meu hedge? A primeira coisa, da onde eu vou tirar o recurso para montar essa estrutura, de forma que eu não venha ter prejuízo caso eu não atinja o resultado financeiro esperado. Bom, vou utilizar a renda fixa. Vamos utilizar aqui como exemplo as letras do Tesouro Nacional, que é um título com uma taxa pré-fixada. Lembrando que você pode usar qualquer outro título com taxa pré-fixada. O que você vai precisar saber é quanto que você terá a valor futuro para você determinar quanto desse capital você poderá utilizar a valor presente. Significa basicamente o quê? Os R$10.000 de hoje precisarão valer 10.000 e mais alguma coisa no futuro. E é esse mais alguma coisa que a gente vai colocar na operação. Então, como o meu objetivo é de proteger no mínimo o seu patrimônio, eu tenho que entregar os mesmos 10.000 para você lá no futuro. Então eu vou utilizar a calculadora 12C para você entender quanto de valor eu posso tirar hoje a valor presente, de forma que eu tenha os mesmos R$10.000 lá no futuro, que será daqui 12 meses. Então eu vou começar colocando aqui o meu valor de exposição, que vai ser R$10.000, ele é o meu valor futuro. A taxa que eu encontrei no mercado hoje foi 13,89, mas vai ter uma alíquota de imposto de renda de 20%, então isso vai reduzir a nossa taxa para 11,08 no período. 11,08 é a nossa taxa de juros na operação. O tempo vai ser 1 ano e aí eu tenho o meu valor presente, que vai ser exatamente R$ 9.002,52.
Aí você vai fazer uma continha simples. Você vai simplesmente abater 10 mil de 9.002,52. Então eu terei R$ 997,48 para eu poder utilizar na nossa estrutura. Porque esses 9.002 aplicados em letras do Tesouro Nacional com vencimento para um ano, lá no vencimento ele vai valer exatamente os mesmos R$ 10.000 iniciais, ok? Então agora vamos para a segunda parte. Então a nossa estrutura vai ser montada da seguinte forma. Eu vou utilizar como exemplo as ações do Banco do Brasil e as opções com vencimento lá para dezembro também, 19/12/2025. Aí a minha put e a minha call serão nos strikes 29,01. Então agora eu vou selecionar aqui a minha put e também a minha call. A mercado fica ali em torno de 3,89, mas eu já percebi que dá para montar 3,70 essa estrutura. A call está até quase o mesmo preço da put ali, uma diferença bem pequena. A mercado dá para montar ali em torno de 3,70 essa estrutura. Quanto de capital eu tenho? 997,48. Então aqui nesse caso eu não vou conseguir montar 300 estruturas para ambos os lados, porque isso vai ultrapassar o meu valor. Então se eu acredito numa alta, eu compro um pouco mais de call do que de put. E se eu acredito numa baixa, eu compro um pouco mais de put do que de call. No nosso exemplo, eu vou comprar um pouco a mais de put. Então eu vou comprar 300 puts e 200 calls para a montagem do meu straddle. Pode perceber que o meu gráfico de payoff tem exatamente esse V, que é o gráfico de payoff de um straddle. Aí aqui eu vou gastar em torno de R$ 978 e mais os custos operacionais. Aqueles 997 serão suficientes para bancar essa operação. Então aqui a estrutura já está montada. Só que eu tenho um ano pela frente. Muita coisa pode acontecer. Se eu simplesmente deixar a estrutura montada desse jeito, eu posso ter um bom resultado, mas também posso ter um resultado pífio. Para que eu possa melhorar esse resultado, eu posso fazer aqui outras estruturas dentro dessa operação. Então, qual a estrutura que eu posso fazer aqui dentro que vai trazer maior retorno para mim? Perceba que a estrutura está redeada, montada com possibilidade de lucro para ambos os lados. O único cenário que eu não vou ganhar nada com essa estrutura é se Banco do Brasil, lá em dezembro de 2025, ficar exatamente no 29,01. Qualquer valor, não importa se é para cima ou se é para baixo, essa estrutura vai me dar lucro. Então aqui eu tenho uma possibilidade grande de sair com um lucro nessa estrutura. E no pior cenário, no pior das hipóteses, eu volto a ter os mesmos R$ 10.000 iniciais. Porém, eu posso aproveitar o tempo que eu tenho pela frente de maximizar o retorno da minha estrutura. Então, o que você pode fazer aqui que pode ser muito atrativo? Como eu tenho a minha call longa comprada, ela me dá lastro para eu poder vender uma call curta. E como eu tenho uma put comprado, eu tenho uma cobertura parcial para fazer a venda de uma put mais curta. Mas lembra que você comprou lá uma letra do Tesouro Nacional? Beleza, coloca essas letras na garantia para que você possa fazer a venda de uma opção curta sem se preocupar com chamada de margem, porque você terá lastro mais do que suficiente para assumir a ação, se fosse o caso. Mas aqui nós vamos fazer da seguinte forma. A gente sabe que se você fizer uma exposição mais curta nas calls e o ativo entrar muito dentro do dinheiro, você consegue fazer rolagens positivas com as suas calls até o vencimento. Já com as puts, se ela entrar dentro do dinheiro, a rolagem vai ser negativa, aí não fica muito legal. Porém, perceba que você está comprado no 29,01 a sua put. E se você fizer uma venda com vencimento mais curto, obviamente você vai fazer uma venda OTM, fora do dinheiro, e isso vai permitir que, se essa opção entrar muito dentro do dinheiro, a desmontagem dessa estrutura não cause um ônus para você.
Então aí você pode trabalhar as opções mais curtas OTM para ambos os lados. Porém, eu prefiro fazer esses lançamentos das opções mais curtas em momentos pontuais. Por exemplo, eu espero o ativo cair, aí eu faço a venda da put. Se precisar rolar e a rolagem for positiva, eu vou rolando. Agora, se o ativo rasgar lá para cima, ótimo, eu vou fazer uma outra venda mais OTM e vou trabalhando as rolagens também, ou até mesmo fazer um outro lançamento. O importante é você aproveitar e aprender a esperar esses movimentos. Qualquer dos lados que ele der uma guinada, você pode fazer esse lançamento e ir rentabilizando mais ainda a sua estrutura. Então agora vamos para os resultados possíveis que eu posso obter me expondo nessa estrutura com o Banco do Brasil. Vamos lá. No cenário número 1, se Banco do Brasil chegar, por exemplo, ali na casa de R$ 35,00, como eu não tenho como saber até onde o Banco do Brasil vai, eu preciso criar um cenário hipotético. Na alta, chegando ali a uns R$ 35,00, a sua put vai expirar sem valor. Sua call vai valer R$ 5,99 e você vai ganhar as taxas de rolagens que você fizer ao longo dos 12 meses. Dá até para trabalhar 12 rolagens no máximo com as suas calls. Aí o seu lucro será de 1.198, isso te dá um retorno de 11,98% no período e mais as taxas de rolagens do período. No cenário número 2, vamos supor que aconteceu aí uma queda muito forte. O Banco do Brasil veio para R$ 20,00. Nesse cenário, quem vai expirar sem valor é a sua call. A sua put vai valer R$ 9,01. Você ganhou as taxas de rolagens que você fez no período, tanto de calls quanto de put. Isso vai te dar um retorno de R$ 2.703, que é o valor da sua put, multiplicado aqui no nosso exemplo pelas 300 opções que nós compramos. Isso vai te dar um retorno de 27,03% no período e mais todas as taxas de rolagens que você fez ao longo do ano, tanto de calls quanto de puts. E agora vamos para o terceiro cenário, se Banco do Brasil fechar exatamente no preço inicial, R$ 29,01. A chance disso acontecer aqui é muito remota, mas é um cenário que pode acontecer. A sua call e a sua put vai expirar sem valor. Você ganhou todas as taxas de rolagens também que fez ao longo do tempo e teve 0% de retorno sobre o capital alocado. Mas o seu patrimônio está de volta, os mesmos 10 mil inicial vão continuar no seu bolso. Você se expôs ao mercado de opções, mas protegeu o principal e mesmo assim também rentabilizou porque você fez ali operações de taxa de rolagem. Perceba que essa estrutura ela pode ser utilizada como uma estrutura mãe para você poder se expor a outras operações e ir fazendo taxas ao longo do ano. E aí, o que você achou dessa estrutura? Eu quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui embaixo para mim nos comentários. E essa é uma das estruturas que eu ensino lá no meu treinamento com opções, o método do capital estruturado. Então, se você quiser saber com mais detalhes como tudo isso funciona, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar e conhecer com todos os detalhes como funciona essa minha metodologia para transformar você num estrategista em opções e de fato ganhar dinheiro com este mercado. Então, o que está esperando? Acesse agora o link aqui na descrição do vídeo. Eu te vejo lá!